Olha só, pessoal, esse daqui é a fórmula que nós vamos usar para encontrar a elasticidade, ou seja, a sensibilidade, determinar a sensibilidade do consumidor na variação do preço de venda. Vejam que essa fórmula ela tem duas variáveis bem importantes para determinar essa sensibilidade do consumidor. A primeira variável é a quantidade. A quantidade vendida de um determinado produto. E a relação que a gente vai fazer é com o seu preço de venda. Então, nós temos aqui quantidade e a relação dessa quantidade com o seu preço de venda. Essa fórmula da elasticidade, ela se dá pela quantidade final menos a quantidade inicial divididos pela quantidade inicial. Toda essa parte da fórmula vai ser dividida pelo preço final menos o preço inicial divididos pelo preço inicial. O resultado dessa equação, eu consigo determinar a elasticidade preço da demanda. Então, elasticidade preço da demanda vai ser igual à quantidade divididos pelo preço. Bom, coloquei um exemplo aqui para a gente tentar entender um pouco melhor como que funciona. Nesse exemplo, eu tenho um preço inicial. Quando eu falo preço inicial, é o preço que eu estou praticando agora. E aí, nesse meu preço inicial, essa empresa, por exemplo, resolveu aumentar o preço de venda do produto para um preço final, que é o preço atual, de 10 para 11. Então, eu tenho um aumento aqui de R$1, né? 10 para 11. E olhem o que acontece com a quantidade. Ao preço de 10, eu tinha quantas unidades que estavam sendo vendidas? 100 unidades. Ao preço de 11, eu tenho uma redução na quantidade de vendas, e essa redução foi para 80. Então, o que acontece aqui? Há um aumento do preço e uma diminuição de quantidade. A pergunta é, qual será a elasticidade, ou seja, a sensibilidade do consumidor nessa variação de preço? Jogando esses dados aqui na nossa fórmula, nós vamos ter o seguinte, vamos ver. Essa aqui é a nossa fórmula da elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda é a quantidade final menos a quantidade inicial divididos pela quantidade inicial, divididos pelo preço final menos o preço inicial divididos pelo preço inicial. Muito bem. Jogando então os dados que a gente tem do exercício, o meu preço, a minha quantidade final é 80, menos a minha quantidade inicial 100, divididos pela minha quantidade inicial 100, divididos pelo meu preço final 11, menos o meu preço inicial de 10, divididos pelo meu preço inicial de 10. Então, 80 menos 100 divididos por 100, eu tenho menos 0,2. 11 menos 10 divididos por 10, eu tenho 0,1. Nessa situação, eu não tenho elasticidade negativa. Por isso que aqui em cima, eu fiz a multiplicação por vezes menos 1, para deixar esse resultado aqui positivo. 0,2 divididos por 0,1, eu tenho um resultado de 2. Ou seja, a elasticidade preço da demanda é igual a 2. Essa demanda eu vou chamar de demanda elástica. E como que eu vou determinar, saber se ela é elástica ou não é elástica? A elástica diz que o consumidor é extremamente sensível à variação de preço. Eu tenho nessa fórmula alguns resultados que são possíveis de serem encontrados. Quais são esses resultados?
Primeiro resultado é o seguinte: se a elasticidade de preço da demanda ela for maior que 1, se o resultado daquela conta for maior que 1, a demanda vai ser elástica, que foi aquele resultado lá. O resultado foi de 2, por isso que eu falei que aquela demanda é elástica. Se o resultado da conta for menor que 1, a demanda é inelástica. E se o resultado da conta for igual a 1, eu vou chamar de unitária. Vamos entender um pouco melhor o que é elástica, inelástica e unitária. Quando o resultado for maior que 1, o consumidor é extremamente sensível à variação de preço. Ou seja, uma pequena variação no preço vai representar uma grande variação na quantidade demandada. Se a empresa ela aumentar em 1% o preço de venda, a demanda pelo produto vai diminuir em quanto? Olhem só nesse nosso exercício que a gente fez aqui. A elasticidade foi 2. Então, se essa empresa aumentar o preço em 1%, a demanda vai diminuir 2 vezes o total. Então, a demanda ela vai diminuir, esse 2 representa a quantidade de vezes que a demanda vai diminuir. Então, 1% eu diminuindo, ela vai diminuir 2 vezes menos a demanda. Nesse caso, se eu tenho uma demanda que for inelástica, se a demanda é inelástica, o resultado vai ser 0,5. E num resultado de 0,5, 0,8, a demanda sendo inelástica, pode ter uma variação no preço de venda do produto, só que o consumo não vai diminuir tanto assim. É um produto talvez que seja essencial, importante para o consumidor. E quando ela é unitária, é quando é proporcional. Se eu diminuir em 1%, se eu aumentar em 1% o preço de venda do produto, o consumo também vai diminuir em 1%. Então, unitária é quando é proporcional. Aqui, quando é bastante, né, tem uma grande diminuição. Aqui é uma pequena e aqui é quando ela é proporcional. Agora, eu vou deixar alguns exercícios para que a gente possa praticar a elasticidade e conforme forem surgindo as dúvidas, nós vamos discutindo nas nossas aulas. Uma boa semana para todos. Até breve.